agradecemos por isso, Senhor Deus, e agora te pedimos que o Senhor fale no nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Eu vou repetir, só para sair no negócio. Obrigado. Abra 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje de manhã nós falamos sobre o cristão e a cultura, né? Um mandato social, cultural. Então, um mandato cultural. Tá? E o Michael foi falando lá e tal, eu já tinha preparado alguma coisa, né? Já sabia qual era o tema. E a gente percebeu que existem muitos aspectos nessa relação com a minha cultura. Mas a gente vai querer direcionar para o princípio que está por trás, que é a liberdade cristã. O princípio da liberdade cristã. Por isso que eu peguei esse texto quando diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando a gente fala nesse tema do cristão e a cultura, o que nós precisamos perceber é que o princípio que já está por trás, né, disso é o limite da liberdade cristã. No caso de Paulo aqui, os seus ouvintes acreditavam que podiam fazer tudo o que bem entendesse por causa desse lema. Todas as coisas me são lícitas. Né? E seu modo de aplicar esse lema era um pouquinho estranho. Por quê? Porque ele aplicava isso até mesmo com questões de imoralidade, ou seja, questões de pecado. Né? E no caso deles, né, ao invés de viver um modo de cristão, como pessoas que foram perdoadas, santas e justas, eles estavam se entregando pelo entendimento errado desse princípio a pecados sociais e pecados sexuais, ao invés de se submeterem ao governo de Cristo, eles estavam justificando seu pecado em nome de uma liberdade dada a eles em Cristo. E dessa forma, em vez de eles estarem servindo ao próximo, eles estavam servindo a si mesmos. Né? É interessante nós percebemos quando Paulo diz isso: todas as coisas me são lícitas. E aí você vê muita gente utilizando aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 20 a 23, que eu vou citar mais à frente, de forma errada. Paulo não está falando a respeito de coisas que estão relacionadas ao pecado. São coisas indiferentes. Né? Por isso que ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são convenientes. E a palavra conveniente, ela dá a ideia de algo que é apropriado. Né? E a primeira coisa que a gente precisa saber é que os crentes de Corinto, eles não consideravam que estavam incluídas essas coisas algo que seja pecado. Tá? Para eles, quando eles diziam que tudo é lícito, tudo era lícito mesmo, até aquelas coisas que eram pecaminosas. Tá? Mas Paulo está falando aqui de coisas que são indiferentes, podem se tornar pecaminosas por causa da nossa conduta, tá? Ou da forma como nós utilizamos essas coisas que são indiferentes. Tá? Kistemacher, ele é um comentarista do Novo Testamento. Ele diz assim: não temos o direito de fazer o que quer que agrade a nós mesmos, sem estarmos atentos a qualquer efeito nocivo que nosso comportamento possa ter sobre o nosso semelhante. Eu não vou dar aqui muitos exemplos, né? Eu acho que foi largamente dado esses exemplos ali de manhã, mas eu quero
trazer aqui à luz, né, a ressaltar o princípio da liberdade cristã e no que isso fundamenta. Por quê? E aí volta a falar que são relacionadas a coisas indiferentes. Né? Eu até vou citar mais adiante, como bem falei, aquele texto do apóstolo Paulo, que diz: quando eu me fiz judeu, eu era como judeu, e gentio como gentio. Né? E as pessoas utilizam esse texto de forma errada. Tá? E o perigo é que pecado é pecado. Ele será sempre inconveniente, ilícito, não somente para o crente, principalmente, mas para o homem, porque o salário do pecado é a morte. E os perigos disso? Tá? Quais são os perigos de eu utilizar da minha liberdade de forma errada? O perigo é fazer com que determinadas pessoas, as pessoas mais fracas, outros irmãos, pequem, se desviem, por causa do meu comportamento, por causa da minha liberdade. É interessante que vai ser isso que o apóstolo Paulo vai falar. É interessante a gente perceber que, é lógico que a gente não está fazendo exposição aqui, né, mas que Paulo repete esse princípio em dois contextos. No primeiro contexto, que é o 1 Coríntios capítulo 6, é num contexto moral, onde a moralidade está relacionada. Já para quebrar esse conceito dos coríntios, que eles eram extremamente, os gregos, né, extremamente promíscuos, né, de que todas as coisas me são lícitas, eu poderia me envolver em qualquer uma delas, sejam coisas diferentes ou pecaminosas. E eles, dentro desse conceito, eles encaixavam os pecados sexuais, que são bastante conhecidos de nós, e praticados por esses homens daquela época. E muitos da igreja de Paulo tinham abandonado essa vida e agora estavam como crentes e às vezes queriam permanecer com determinados comportamentos. Mas o que é interessante é que ele usa esse princípio nesse contexto e num contexto onde você vai ver lá no capítulo 8, 9 e 10, num contexto de comida sacrificada a ídolos. Então a gente percebe que esse princípio é um princípio geral para a nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida. Existem coisas que são lícitas, mas que não são convenientes. E que por isso eu não posso ser dominado por essas coisas. Ao ponto de não perceber que o meu irmão, a pessoa que está do meu lado, se ofende com aquilo, e eu vou me privar daquilo em função do irmão fraco, até que num determinado momento ele possa conviver com aquela situação, com aquela. Não que eu vou me esconder, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo no caso de você abertamente permitir que a sua liberdade ofenda aqueles que são mais fracos. E aí por isso que ele diz que eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Eu vou dominá-las. Quando nós não sabemos esse limite, ou quando nós não nos importamos com os nossos irmãos em relação a essas coisas que são diferentes, nós estamos sendo dominados por essas coisas, somos dominados por elas, somos escravos dela, e aí o pecado ele se evidencia. E qual o perigo disso? O perigo é aquele que o Senhor Jesus falou certa vez em Mateus capítulo 18: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Abra agora 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. O apóstolo Paulo repete essa máxima, dizendo assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí você tem uma mudança aí. Você tem algo indiferente, que é lícito, não é pecaminoso, mas em certas situações não é conveniente. Não é conveniente. E assim, eu não vou lembrar de alguns exemplos. Tá? Acho que o exemplo até da bebida é bem apropriado, Eu poderia dar outros exemplos, mas o exemplo da bebida é bem apropriado.
Né? Hoje nós estamos, como crentes, numa perspectiva diferente com relação a isso. Mas há um tempo atrás, né, crente não podia beber, não bebia nem cerveja. Tá? E hoje em dia você percebe que não é bem assim. Pela maturidade cristã, né? Lembra que eu já falei isso na igreja? O perigo da questão da embriaguez, por que a Bíblia fala tanto disso, principalmente no contexto lá, a bebida deles era o vinho, eles bebiam vinho como nós bebemos Coca-Cola, como nós bebemos água. Né? E se você se excede nesse tipo de bebida por causa do teor alcoólico que é produzido naturalmente, né? Pela levedura, né? da uva, né? Você acaba se embriagando e a gente sabe quais são os resultados disso. A própria embriaguez é pecado. Tá? Então, uma coisa que é lícita, tá? E que pode ser conveniente ou não, dependendo da situação. Né? Dependendo do caso. Eu me lembro, certa vez, de um aniversário que eu fui de irmãos da igreja. E, assim, apesar deles não terem uma concepção correta com relação a isso, eu fui pastor de uma igreja presbiteriana, eles não tinham uma concepção correta com relação à questão da bebida, mas bebiam. Né? E foi feita uma festa e tal, e na igreja tinha um senhor que foi alcoólatra, né? Ele foi viciado em bebida. E ele estava presente. Ele era até presbítero da igreja. Ele estava presente na festa. Tá? Eu acho que nesse caso era extremamente aplicável o que nós estamos vendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Né? Se ele não fosse convidado, até poderia ser, mas ele foi convidado. Em respeito a ele. Né? Porque era uma pessoa que não podia nem sentir o cheiro do álcool, né, da bebida, que já poderia, né, em respeito a essa pessoa, se eu o convidei, eu deveria evitar. Eu nem sei o que ele achava disso. Provavelmente, pelo contexto, né, vivido lá, porque era uma igreja presbiteriana, mas ela era mais pentecostal do que presbiteriana, né? E a gente sabe que muitos irmãos pentecostais, eles execram qualquer tipo de bebida que tenha um teor alcoólico. Né? Então, assim, eu nem sei qual era a posição dele com relação a isso, provavelmente era essa. Né? Mas mesmo que não fosse, em respeito a ele, eu não deveria oferecer aquilo uma afronta. Seria uma afronta a esse irmão. Né? E eu não vou convidá-lo, porque ele não. Eu vou deixar de usar esse tipo de instrumento e vou convidar o irmão, a pessoa chegar. Né? Eu acho que aí se encaixa muito bem esse princípio de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são convenientes, são apropriadas. Né? E aí aqui o apóstolo Paulo vai falar em outro aspecto, né? E aí você percebe que no capítulo 10 o que está envolvido é a prática cerimonial religiosa. E ele diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E é interessante que a palavra edificar aqui é da ideia de uma ação realizada em benefício de uma outra pessoa. Tá? E quando nós olhamos o capítulo 9 de 1 Coríntios, do verso de 20 a 23, tá? Quando ele diz assim, e é por isso que esse relato do apóstolo Paulo está inserido aí, porque o princípio de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, está aqui nos versos de 20 a 23, quando ele diz assim, porque eu sendo livre, a liberdade cristã, de todos, fiz-me fraco, verso 19, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de dar os fatos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço, esse final aqui é brilhante, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui não existe contexto de pecado. Quando nós olhamos esse texto, o nosso pensamento Paulo fazia aquilo que os judeus faziam, que contrariava o pensamento cristão. Paulo fazia o que os judeus faziam, aquilo que contrariava o pensamento cristão. Tá? Na realidade, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo o que ele fazia jamais ofendia ou escandalizava os seus irmãos nesse contexto. Então a postura dele entre os judeus era uma postura que ele tinha, que ele respeitava e não violava o limite da liberdade cristã. Ele se limitava àqueles irmãos, a mesma coisa com os gentios e assim sucessivamente. A ideia aqui é que ele, quando se comportava no meio dessas pessoas, ele não ofendia a mente, a cabeça, a liberdade e o entendimento daquela pessoa. E continuava agindo de forma cristã e santa. É como se ele estivesse, já que a gente está falando de bebida, né? Aí tinha um grupo lá, né? O grupo dos judeus, eles não aceitavam, né? Você tomar um tipo de bebida. Aí Paulo, estando ali, ele não tinha esse comportamento, mas ali ele respeitava a liberdade daqueles irmãos, a liberdade dele respeitava a liberdade daqueles irmãos, a limitação daqueles irmãos, e ele ali ele não tomava aquelas coisas. Em respeito a eles. Essa é a ideia. Tá? E esse é o princípio de tudo aquilo que Paulo fala aqui no verso 31. Quando ele diz assim, capítulo 10, capítulo 9. Não, não é não. Eu vou ler. Mas aí as equipes continuam. Eu vou fazer a leitura e depois eu acho o texto, mas o texto está aqui dentro desses 3 capítulos. Tá? Isso, capítulo 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o princípio que Paulo aplica com respeito à liberdade cristã. Em tudo que eu fizer, eu vou fazer de forma que eu vou glorificar o Senhor. Eu não vou escandalizar o meu irmão. Eu não vou fazer com que o meu irmão tropece por causa da minha liberdade. E essa era a crítica do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 8 até o verso capítulo 10. Pessoas que tinham familiaridade com as comidas dos ídolos, comiam sem problema. E com isso, de certa forma, estavam participando do culto. Mas eles eram desse culto. Antigamente, as festas religiosas, as celebrações religiosas, eram festas. Como você tem a festa junina, né? Você está comendo lá, ou algumas festas que você tem lá no Nordeste, que são oferecimento na Bahia a deuses, tá? Das suas religiões. Participar daquilo é estar oferecendo um sacrifício a si mesmo. Mas se você acha que essas coisas são indiferentes, cuidado. Por quê? Porque se seu irmão vê você comendo essas coisas, ele fala até do mercado, né?
as pessoas compravam a comida dessas oferendas e vendiam no mercado. Então, se você perguntar, é sacrificada? Não, bom. Mas se você não perguntar, entendeu? E tudo por causa da consciência dos outros. Por quê? Porque o irmão ia ver, ele pode comer, ele pode fazer, eu posso também. E aí se envolvia com o culto, se envolvia com o paganismo e voltava a práticas antigas. E aí por isso que no finalzinho Paulo vai dizer que não. Eles não deveriam, tá, fazer isso. Tá? Porque eles estariam fazendo os irmãos tropeçarem, aqueles mais fracos tropeçarem na fé. E esse é o princípio para tudo o que nós utilizamos desse mundo, como diz a cultura. Nós podemos ver bons filmes, música, podemos utilizar das músicas do mundo. Podemos. Músicas lindas. Às vezes as músicas falam determinadas falsas esperanças ou falsas ansiedades, aí você dá até um crédito, porque eles não têm Cristo. Mas às vezes falam de coisas boas, do relacionamento de homem com mulher, né? De uma realidade, da natureza, né? Da situação, né? De uma certa cultura, né? Ou de pura e simplesmente um tema festivo. E não está envolvido necessariamente ali coisas pecaminosas, coisas ofensivas. Esses dias eu estava conversando com alguém e uma coisa que eu disse é inadmissível. É inadmissível um crente escutar funk. E olha que interessante. Aquela batida é uma batida chata, mas é uma batida que todo mundo gosta. Daqui a pouco você está assim, com o pé. E é lógico, né? Essa batida já é fácil porque a música é ruim, a letra é ruim, né? E aí, junto ruim com uma coisa fácil, pronto. Aí depois você está falando, né? Está cantando assim, 172, 73, tem uma música que o cara fala, né? Que é a questão de assalto à mão armada. Música dessa. Aí falando lá do Código Penal, que dessa forma é melhor do que assim. É lixo. Tem. Eu vi até um movimento no Multirio, né? Um movimento dos jovens que estavam produzindo um funk, né? E rap de forma diferente, com uma letra, uma poesia, alguma outra coisa assim e tal. Ótimo, excelente. Eles não eram crentes nem nada, mas estavam querendo mudar esse tipo de comportamento de cultura, colocar nesse ritmo, nessas músicas, coisas boas. Não falavam em palavrão, não falavam em promiscuidade, não falavam em roubo. Era uma música como outra qualquer, só que tinha a melodia do funk. É uma melodia batida. Eu não vou aqui dar uma visão estética dessa música, da música do ritmo, não é o caso aqui. Mas é lixo. Se vocês já tiveram o desprazer de ouvir, não ouçam. Mas se vocês já tiveram o desprazer de ouvir, como eu tenho, às vezes, passar em determinado lugar, é só porcaria da pior espécie. Aí o crente lá no carrinho dele, cara, eu não tenho nem o que dizer. Tá? Por quê? Porque, além de não ser conveniente, essas coisas não edificam. Não trazem enlevo para a alma, seja no aspecto espiritual, ou seja no aspecto pura e simplesmente humano. Porque não é só a palavra do Senhor que toca a alma, ela toca de forma especial. Mas uma boa música, uma boa melodia, um bom filme, e apesar de ter algumas cenas assim que não são
pesadas, mas um filme que eu fiquei assim, extasiado com o filme. The Greatest Showman. O Rei do Show, conta a história do circo. Cara, a mensagem sobre família, princípios, mostrando que o mais importante não são as coisas. Eu chorei do começo ao fim do filme. É lindo, as músicas lindas. E eu que não gosto de musical, arrebentei a cara. Porque o filme assim, é fora do comum. Sabe? De você levantar e ficar batendo. E um filme simples. Eu saí dali edificado, confirmando aquilo que a palavra de Deus fala na nossa vida. Eu falei para a Simone, ultimamente tem falado isso para ela, às vezes as coisas que eu falo, não existe bem mais precioso, material do que a família, do que a amizade, do que o amor aos filhos, à esposa, a lealdade. Essas coisas são pregadas no mundo também. E só confirmam que a palavra, quando você olha a perspectiva do mundo com relação à dignidade, à lealdade, e aí você olha para a Bíblia e você vê que a revelação, ela suplanta, mas ela abarca essas coisas. Coisas que trazem enlevo. E nós que somos crentes, nós temos que, em todas essas coisas, esteja diretamente relacionada à religião, à fé, ou indiretamente, porque tudo é espiritual. Não existe isso aqui é religioso, isso aqui não é religioso. Esse não é o nosso conceito reformado cristão, tudo é religioso. A religião toca tudo. A cosmovisão cristã, ela abarca todas as áreas do indivíduo. Não tem essa ideia de igreja, ou seja, o religioso e o não religioso, ou o sagrado e o profano. Não existe. É lógico que existem elementos relacionados diretamente ao culto, à adoração, mas tudo está relacionado a isso. Tudo está relacionado a isso. Tudo é espiritual. O meu trabalho é espiritual, o meu estudo é espiritual, a maneira como eu acordo, a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, tudo isso é espiritual. O futebol que eu jogo é espiritual. E aí você vê alguns crentes, quando começam a jogar algum tipo de jogo e tal, e você vê a carnalidade no coração deles. Eu já participei muito de encontros, cristãos e tal, e às vezes o pau comia no futebol. Cara, isso é inadmissível. É inadmissível. Não pode ser assim. Está errado. Porque a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, o conhecimento que eu tenho de Deus, voltando ao primeiro tema, ele vai abarcar e vai influenciar toda a minha vida. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e antes humildemente como Deus. E o apóstolo Paulo, ele tem uma receita. E a receita dele está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Aí você vai me perguntar, mas o que é conveniente, o que não é conveniente? O que seria edificante no meio do mundo? O que seria proveitoso no mundo, ou nas coisas do mundo, e o que não seria? E aí Paulo dá o remédio aqui, a receita. Diz assim, Filipenses 4, 8.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Com essas palavras, o apóstolo Paulo, tá, ele abarca, tá, toda a realidade do homem no mundo. Né? Porque a palavra é respeitável, a palavra é pura, a palavra é amável, a palavra é de boa fama, a palavra de Deus tem virtude, mas não são só essas coisas. Existem coisas no mundo que são assim, que foram dadas por Deus. E que apesar da queda, porque tudo que nós fazemos está manchado pelo pecado, que apesar da queda, a graça comum de Deus abarca essas coisas também. E nós precisamos viver nessa ótica. Né? Na ótica do que Paulo está falando aqui. E essa é a liberdade que nós temos aqui hoje, Jesus. Uma liberdade que se limita ao próximo, ao irmão. Né? Aquele que nós devemos amar como a nós mesmos. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, por esse tempo que passamos aqui, de instrução, e que essas coisas possam, Senhor Deus, render frutos na nossa vida. Que essas coisas possam ficar no nosso coração, que possamos conviver, possamos nos unir mais em Cristo Jesus, suportando, Senhor Deus, as limitações, Senhor, as falhas, os defeitos, Senhor Deus, dos nossos irmãos, meu Pai, contribuindo, Senhor Deus, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. A palavra de Deus diz que nós devemos nos instruir uns aos outros, exortar e admoestar uns aos outros, para que o corpo de Cristo, Senhor Deus, seja saudável, e para que esse corpo glorifique, Senhor, ao nosso Pai que está nos céus. Fica, Senhor Deus, com o teu povo, Senhor Deus, estamos terminando esse ciclo. Muito obrigado por esse lugar, pelas coisas que passamos aqui, pela piscina, o futebol, a comida, Senhor Deus. Queremos também te agradecer pela dona Aldenora, apesar dela ter passado aqui um pouco desconfortável, mal no dia de hoje, graças a Deus ela está em casa, está medicada, está sendo medicada, não é nada grave, e que o Senhor possa abençoar ali aqueles irmãos, aquela família, e estabelecer a sua saúde completamente. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver, estarmos juntos aqui como família de Deus. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Queridos, antes de passar a palavra.